A maioria dos brasileiros vive pensando nas contas que estão para chegar no final do mês. E com os grandes clubes de futebol, isso não é diferente. Veja hoje os 24 clubes mais endividados do Brasil, aqui no canal Bola Quadrada. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo do canal. O Criciúma aparece na 24ª posição. As dívidas do clube catarinense são estimadas em 4 milhões de reais. Logo após, vem a Chapecoense com 5 milhões de reais em dívidas. O Joinville com 22 milhões de reais. Vitória com 31 milhões. Ponte Preta com 33 milhões de reais. Goiás com 48 milhões de reais acumulados em dívidas. Avaí, que tem 55 milhões em dívidas. Santa Cruz, com 57 milhões. Figueirense, que acumula 65 milhões. América Mineiro, com 71 milhões. Sport Recife, com 90 milhões. O Náutico, com 136 milhões. Bahia, com 193 milhões de dívidas. O Coritiba, com 198 milhões. O Grêmio com 260 milhões de dívidas, o Internacional com 270 milhões e o Santos, que acumula 326 milhões em dívidas. Agora vamos ver o top 10 clubes mais endividados do Brasil. Em 10º lugar, o Palmeiras com 336 milhões acumulados em dívidas. Por ter um elenco muito forte e ter investido bastante em jogadores de alto nível, o Verdão se encontra na 10ª posição. Na 9ª posição, o Cruzeiro, que está empatado tecnicamente com o Palmeiras, com 336 milhões em dívidas. Bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, o Cruzeiro começou a gastar bastante, mas não teve o retorno desejado, e isso se acumulou em várias dívidas para a Raposa. No 8º lugar, o São Paulo Futebol Clube, com 337 milhões em dívidas. Em situação similar com o Cruzeiro, o São Paulo gastou muito e obteve pouco retorno. Em 7º lugar, o Corinthians, que acumula 366 milhões de reais em dívidas. Apesar do Corinthians ser um clube relativamente rico, gasta muito dinheiro, mas pelo menos os resultados estão chegando, pois o Timão está em 1º lugar. E na 6ª posição, o Atlético Paranaense, que deve 418 milhões de reais. O Atlético Paranaense encontra-se em uma situação muito desconfortável, por não ser um clube de grande porte como os outros, e ter uma dívida enorme em consideração ao seu tamanho. E começando o nosso top 5, o Vasco da Gama, que acumula 427 milhões em dívidas. A dívida que o Vasco tem também é gigantesca. Mas o Vascão conseguiu diminuir alguns milhões de reais de sua dívida no ano passado. E agora na Série A, a esperança vascaína é que a dívida se diminua ainda mais esse ano. No 4º lugar, o Flamengo, que deve 440 milhões de reais. O Flamengo está conseguindo diminuir sua dívida incrivelmente. Desde 2013 para cá, conseguiu pagar quase 200 milhões em dívidas. E a esperança é que se diminua mais e mais. Se o Mengão não se atolar em outras dívidas, claro, né? E abrindo a 3ª posição, mais um clube carioca. Agora é a vez do Flusão somar suas dívidas e ver que deve 462 milhões de reais. Ao contrário de seus rivais, a dívida do Fluminense não para de subir. Subiu 74 milhões de 2015 para cá. E no 2º lugar fica o Atlético Mineiro, que deve 584 milhões de reais. O elenco do Atlético Mineiro é caríssimo e não está rendendo nada. No momento que estou fazendo esse vídeo, o Galo é o 14º colocado na tabela do Brasileirão 2017. E o clube mais endividado do Brasil é o Botafogo, com incríveis 706 milhões de reais em dívidas. Deixe o seu número de telefone nos comentários e eu te adicionarei no grupo do WhatsApp do canal Bola Quadrada. Obrigado por assistir e até a próxima.